senhores, o que eu tenho a falar hoje sobre a importância dos clássicos, né, na educação é algo que talvez já seja ponto pacífico para muitos de vocês, de modo que eu vou usar essa exposição para mostrar na minha prática como é que surge esse espanto, a perplexidade com isso, e depois como é que também na minha prática surge a parte da solução aí. E que prática é essa? Né? A princípio, é a prática de estudante. Quando eu começo a estudar filosofia, percebo que formado com diploma, eu tinha que voltar e fazer a leitura dos clássicos mesmo, porque tinha sido tudo muito corrido. Não sei se vocês já tiveram, que alguém que estudou humanidades na universidade, muitas vezes você, depois de ganhar o diploma, tem a percepção, os mais inteligentes, claro, os outros não, já vão pregar o diploma na parede e exibir aos outros como se eles fossem sapientes, grandes, né, sábios e por aí vai. Mas eu não, eu tive, assim que eu me tornei bacharel em filosofia em 2003, eu percebi que eu era muito burro e que tudo que eu tinha lido para as provas, para as aulas, tinha sido muito corrido e a leitura tinha sido mal feita e que eu estava muito dependente das visões transmitidas a mim pelos professores. Então eu precisava fazer um esforço para ir além daquelas visões, daqueles resumões, né? E é aí que eu me fiz a pergunta, bom, agora eu vou fazer licenciatura, eu tenho 2 diplomas de filosofia. É engraçado que o Olavo, as pessoas na mídia definem como autoproclamado filósofo, né? E eu tenho como professor, ele se tornou meu professor depois de formado, inclusive, depois que eu estava formado. Mas tem sido publicado agora que eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, porque é isso que está lá no Twitter. Nem lembro direito porque eu fiz isso, mas vocês imaginem, eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, com a diferença de que eu tenho 2 diplomas de filosofia. O MEC, a universidade, quem me proclamou, na verdade, esse modo de falar foi o seguinte, eu tenho diploma, mas eu me considero um aspirante. E eles começam pensando que, sei lá, eles não devem pensar nada, porque poderiam fazer uma pesquisa básica e perceber que eu sou formado na área, já estão fazendo isso. Vocês sabem por que começou a perseguição a mim, né? Então, parece que eu sou cotado mesmo, e a presidência da Biblioteca Nacional, o pessoal está com muita raiva. Então, eu sou autoproclamado aspirante a filósofo, tá bom? Então, assim, quando eu me formei em filosofia, a percepção foi essa mesmo. Foi de que eu precisava estudar, mas indo aos textos. Tinha tido aula de lógica e era muito bom aluno de lógica, mas percebi o que eu li do órgão, só tinha lido as categorias e os outros livros eu só assistia a aulas. Quando eu falava de Platão com muita segurança, mas eu tinha lido só a Apologia de Sócrates e todos os outros, e o Banquete, e todos os outros eu tinha só dado uma orelhada ao corrido. A República também já tinha feito uma leitura muito mal feita logo no início do curso de filosofia. Aí você pensava, mas eu fiz uma leitura atenta justamente do discurso do método de Descartes, porque o professor pediu. Eu pensei, poxa, mas o negócio fica desfalcado, né? E eu comecei a fazer o balanço. Como é que ficou? Como é que foi esse curso? Como é que foi? E aí eu percebi que eu precisava praticamente refazer minhas bases. No meio desse processo, me tornei aluno do professor Olavo de Carvalho, em 2003, e eu notei com ele... A segunda vez, você se forma, sente a responsabilidade e percebe, meu Deus, eu preciso refazer minha formação. Aí fui ter aula com o professor Olavo de Carvalho e eu pensei, meu Deus do céu, eu sou burro mesmo, assim, bem burro. Porque o professor Olavo, além de ter uma capacidade extraordinária de trazer os pensamentos dos filósofos como, digamos assim, lentes para enxergarmos a realidade, eu também notei que o professor Olavo tinha formação literária também, em ficção, ele também tinha formação na imaginação dele, digamos assim, a imaginação dele foi educada mediante desenho, música, audições musicais, e eu também era muito cru nisso, né? E embora eu tivesse estudado canto por 3 anos, participado de corais, eu era muito cru em conhecimento de a história da música e fazer uma boa audição musical. São coisas que deveriam ser ensinadas. Eu tive aula de música, né, desde criança, e só tentavam ensinar pra gente partitura, a gente colava na prova e não adiantou muita coisa. Ou ficávamos cantando, isso foi bom, cantando hinos, né? Isso foi legal. Mas foi muito raso, né? Então também foi necessário depois eu visualizar a minha ignorância também nesse quesito. Percebi também que o professor Olavo de Carvalho tinha um domínio da linguagem, né? Um domínio da língua portuguesa assim, absurdo. Porque eu já estava ficando viciado no modelo acadêmico, né? Porque eu estava apresentando trabalho, TCC, eu estudei na Católica de Santos, mas eu ia à Faculdade de São Bento para ver
as preleções, colóquios, eu ia também à USP, eu ia à PUC, eu aproveitei aquele meio de São Paulo lá para ir a muitos congressos, e eu percebi, eu comecei a pegar aquele modelo acadêmico de falar que hoje eu tenho horror, né? Porque eles imprimem o que eles vão falar, na verdade, trazem para cá e leem como se estivessem morrendo, né? Eu não sei, a maioria é assim, como se eles estivessem à beira do suicídio. E aí a gente é que fica assim, eu não sei vocês, eu pensava, eu nunca vou fazer isso. Eu jurei para mim mesmo, ainda que eu preparasse um texto e tivesse que ler, eu leria de forma viva, não daquele jeito. Eu ficava pensando, por que a gente não se inscreve nos congressos e eles nos enviam por e-mail todos os negócios? Eu leio melhor ainda, na verdade, eu leio em casa. Mas enfim, esse é só um protesto contra o modelo acadêmico, né, de oratória. Né? Um amigo me perguntou de oratória ali atrás, eu vou falar, vou incluir então nesta palestra alguma coisa. Mas isso aí me aborreceu bastante. E o texto também, né? O texto acadêmico. Tinha feito 2 TCCs, eu fiz um trabalho para bacharel e um trabalho para licenciatura. E estava todo encantado, né? Que tinha escrito livrinhos e coisas assim. Aí comecei a perceber, pô, escrevi mal demais, aquele negócio tá horroroso, né? Eu só encaixei esquemas. E foi então... A minha formatura não foi tão alegre. Tá? Não fui aquele que sai triunfante, né? Agora vou enfrentar o mundo. Foi, meu Deus do céu, preciso refazer muita coisa. E olha, eu não estou nem falando mal especificamente do meu curso. Eu peguei uma geração bastante idosa, inclusive acabando o curso eu já estava lamentando, entristecido os seus falecimentos. Então eu tive aula com professores que um era doutor pela Gregoriana de Roma, outro doutor em Lonergan, no Canadá, outra tinha trazido uma das que trouxe Heidegger para o Brasil. Eu tive um ótimo corpo docente e mesmo assim terminei o curso sentindo que precisava de muito mais estudos, tá? Então essa foi a perplexidade inicial, ganhar diploma e perceber que eu não era tão bom assim. Pelo menos eu não estava no patamar que eu considerava mínimo para ter aquele diploma. Então eu não me senti digno, entenderam? Foi essa a primeira perplexidade. Bom, depois eu fui para a faculdade de Direito. Quase todo mundo é formado em Direito, não é? Quase todos os auditórios eu vejo que a maioria, né? O doutor ali está falando. Eu me formei em Direito também, percebi no terceiro, quarto ano, percebi que não levava jeito para coisa, porque eu realmente tinha interesse por outras coisas, mas fui até o final, porque eu sou um teimoso. Terminei o curso, mas lá o que eu percebi, né? Conhecendo um pouco de história do Brasil também, o contato com o professor Olavo e os meus interesses por conhecer o Brasil também me mostraram que o que eu estudei de história no ensino médio não era suficiente. E o curso de filosofia não dava história também, é só história da filosofia, isso foi muito bom, mas não nos dava bases de história nacional. Então aí eu fui atrás de forma autodidata, de estudar a história do Brasil, que eu preciso me colocar na história do pensamento brasileiro e na história dos fatos, da política, da economia, da cultura. Aí fui atrás de também fazer essas leituras. Vocês viram que foi uma formação traumática, né? O cara se forma, se percebe um jumento e vai atrás, né, da autocorreção. Então, quando eu fui fazer Direito, eu percebi que aquele pessoalzinho que veste terno no primeiro ano já, muito cedo, com 17 anos, e começa a ler leis e pensar que entende, aí eles começaram a pensar que eram luminares, eu me senti muito mal. Eu estava no primeiro ano, passando por aquela crise que eu acabei de contar para vocês, e vi essas pessoas de 17 anos chegando lá, todas, né, empoladas assim e tal, e pensando que sabiam muito. Eu fiquei meio preocupado também, porque não faz muito sentido eu ficar humilhando. Durante 6 meses eu fiquei humilhando as pessoas, assim, só dando tiradinhas e mostrando que... e depois eu percebi que isso não adiantava nada, e resolvi fazer um grupo. Montei um grupo chamado Grupo de Estudos Jus-Filosóficos, porque eu disse o seguinte, na história do Brasil, as faculdades de Direito, né, principalmente no segundo reinado, as faculdades de Direito de São Paulo e de Recife, né, primeiro Olinda, depois Recife, elas que eram, digamos assim, os centros de formação integral, do ponto de vista das humanidades, né? As pessoas faziam Direito, mas é lá que aprendiam poesia, história, filosofia. Então eu trouxe essa universidade lá de Santos, é a mais tradicional de Santos, e ela tem um certo orgulho de ter formado muitos grandes nomes aqui. Não vou nem dizer que teve um ministro do STF, porque isso já não é mais muito motivo de orgulho,
Mas a universidade formou grandes nomes e por aí vai, então ela tinha um certo orgulho, né? Os alunos dali tinham um certo orgulho. E aí eu comecei a explorar isso. Escrevi, montei um jornalzinho acadêmico e fiz lá, coloquei pelo futuro das universidades. Fiz uma crítica ao modelo como estava e mostrei o que se poderia fazer. Um dos meus argumentos era, é possível estudar pelos corredores, estudar nos outros momentos, aumentar nos nossos momentos ali de tranquilidade, de divertimento, né, de recreio também, explorar as capacidades intelectuais e fazer leituras em conjunto para além daquilo que era cobrado pelas disciplinas oficiais do curso, uma espécie de clubes de leitura. Eu propus uma espécie de convite a estudar para além daquilo que era transmitido nas disciplinas. É o contrário do que se faz. Geralmente a gente pensa em ficar aquém e passar na média, né? Eu pensei o seguinte, vamos nos esforçar pelas disciplinas, mas vamos nos esforçar por ter uma formação em humanidades, porque aquele que é bacharel em Direito também tem que ter isso. A coordenação do curso adorou, fiz o curso lá, algumas pessoas se juntaram a mim, são amigos meus até hoje, e aí eu fiquei tentando transmitir, eu percebi também uma dificuldade das pessoas que vinham do ensino médio, que era uma dificuldade de leitura. Então não adiantava só eu fazer uma espécie de clube do livro, todo mundo vai ler isso aqui e depois a gente conversa. Eu percebia que a coisa não funcionava assim. Porque cada um queria, como disse o professor Sidney, que queria dar a sua opinião, e a sua opinião era uma coisa intocável. Aí eu pensei, isso aqui vai ser perder tempo, eu não vou ficar fazendo gestão de personalidades difíceis e mal formadas. Eu nem psicologia estudei, eu não tinha essa vontade. Aí eu percebi o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer, por um tempo eu vou dar aulas, porque eu estou reestudando isso para mim mesmo. Eu falei para eles, então eu vou dar aulas a respeito de como se lê melhor e de como nós fazemos escolhas a respeito dos livros e como nós podemos ter críticas produtivas e diálogos produtivos depois. É uma espécie de método. Então vamos esperar, vou fazer alguns meses de método e depois dessa transmissão e discussão de métodos a gente faz a proposta de leituras. Aí todo mundo acatou, é claro que diminuiu um pouco o número, se nós tínhamos 50 pessoas isso se reduziu a 20 e poucos, tudo, porque as pessoas queriam ler, debater e ler mal e ficar falando bobagem. Aí eu comecei a dar essas aulas, é claro que eu me inspirei muito na vida intelectual do C.S. Lange, no Mortimer Adler, na minha própria experiência, em alguns aspectos até de leitura acadêmica, tudo. Eu não sou muito fã de fichamento, qualquer coisa assim, que eu tinha aprendido com o professor Olavo, mas eu reuni algumas técnicas que para mim foram usuais, comecei a contar para as pessoas e também eu fiz um esforço de mostrar para aqueles alunos como era importante ler os clássicos. E foi nesse momento que, ou seja, mais ou menos 2006, que eu fiz pela primeira vez uma palestra parecida com a de hoje, né? Então eu comecei a dizer o seguinte para as pessoas, a formação dos maiores nomes que a humanidade tem, se a gente considera os estadistas, se a gente considera os grandes escritores, os grandes poetas e muitos heróis, inclusive, eles tiveram uma formação com o que a gente chama de clássicos, e os clássicos são justamente aqueles que têm algum valor perene, têm algum valor que se transpõe a outras épocas, né? Eles conseguem ser lidos em outras épocas, compreendidos em outras épocas, os seus ensinamentos têm importância para homens de outros lugares e de outros tempos. E eu comecei a dar exemplos, né? Um dos exemplos é o próprio José Bonifácio. Eu comecei a usar o José Bonifácio, mas tinha que falar de José Bonifácio, né? Rafael Nogueira, você chama ele para falar qualquer coisa, o cara vai falar de José Bonifácio. Então assim, eu comecei, foi mais ou menos nesse momento também que eu comecei a ter a perplexidade de entender melhor alguns tópicos da história nacional. Eu estava estudando José Bonifácio. Eu dei uma palestra sobre os clássicos falando o seguinte, olha, ele foi o fundador, é o patriarca da nossa independência, né? O fundador maior do Brasil, um dos instrutores do Dom Pedro I no momento da independência e um dos instrutores, né, o tutor do Dom Pedro II na infância. Então assim, qual foi a formação dele? A base da formação dele, evidentemente, ele teve muito daquele caldo cultural que circulava nos grupos de amigos, nas sociedades secretas, aquela coisa mais iluminista. Mas ele também, eu li os diários dele, senhores, né? Eu aprendi a ler a caligrafia dele. Ele fazia o tempo todo citações nos seus diários, quando ele estava pensando, citações bíblicas, citações da literatura grega em grego, citações da literatura latina em latim, entendeu? Vários e vários, para pensar sobre os assuntos sobre os quais ele está falando, às vezes em meio palavrões, tá? Usando tudo isso. E às vezes reclamava, estudei ciência, estou estudando ciência demais nos últimos tempos, então o meu texto está ficando feio. Vou voltar a ler Sêneca e a ler Cícero, tá entendendo?
No original, naturalmente. Então, assim, e era tradutor do grego, ele estava traduzindo, eu esqueci o que ele estava traduzindo. Se eu esqueci o que o Bonifácio estava traduzindo, mas tudo bem, depois eu conto para vocês. Mas ele estava fazendo uma tradução do grego que acabou não terminando. Então percebam o seguinte, essa formação ampla que ele teve e com base nos clássicos, é que ele mesmo ele atribuía a esta formação a construção da capacidade geral dele, integral, de ser bom em falar, ser bom em trabalhar, em fazer escolhas difíceis, em orientar grandes personagens naquele cenário da época e, inclusive, de estudar ciências, né? Então foi a formação com base nos clássicos.